Eu sempre faço no começo uma perguntinha simples, porém muito complexa, que é: quem é o Mackenzie? Mackenzie, ele é um personagem. Para começar, Mackenzie não sou eu, né? Assim, esse cara que você tá vendo aqui é um personagem que foi criado por um cara chamado Edson, do Nascimento Ibiapino. Esse cara, filho de imigrantes nordestinos. Por isso que eu tenho esse design de cearense e sotaque de carioca. Design de cearense é boa. Então, assim, por que eu tô te falando? Por que o Mackenzie é um personagem? Legal. Porque eu sempre quis ser ator, sempre quis ser artista. E eu sou capricorniano, eu acredito, eu sou muito crítico a muitas Tá. coisas. Eu descobri muito cedo que eu ia ser um artista medíocre, ia ter uma vida medíocre. Então eu inventei meu melhor personagem, que é o Mackenzie, que é um empresário, empreendedor, e me dediquei. Então, assim como na Disney você não contrata um pipoqueiro, você contrata um ator que Perfeito. interpreta um papel de um pipoqueiro. Eu escutei essa história quando eu era criança. Eu falei, cara, eu vou interpretar esse papel. E eu interpreto esse papel. Então, esse cara que tá aqui na tua frente, ele não gagueja, ele não titubeia para responder, ele fala umas groselhas, ele zoa, faz bagunça. Agora, o Edson, o criador, é um cara tímido, é um cara que foi gago quando era criança, Que é interessante. um cara que sofreu muito bullying, é um cara que foi deficiente físico, que nasceu com um pé torto congênito, né? Então, assim, que penou muito para chegar onde está, entendeu? Por que eu estou falando isso para você e para as pessoas que estão acompanhando a gente? Que muitas vezes, e aí eu falo isso também no curso de pitch, falar em público é uma atividade altamente estressante. As pessoas morrem de medo. Ah, tem que subir no palco, elas morrem de medo. E aí, cara, eu descobri que se o meu personagem faz uma bobagem, tá tudo bem. É o personagem, não sou eu. Eu não levo aquilo para casa. Agora, se o meu personagem manda muito bem, tá tudo bem também, porque eu me dediquei para aquele personagem mandar bem. Então, é esse equilíbrio. Então, nada do que acontece comigo quando eu tô nessa casca externa profissional me afeta diretamente. Inclusive, toda a Interessante. bondade que eu faço. Então, porque. E existe uma coisa interessante, né? Basicamente, as pessoas confundem o que é pedido, o que é oferta e o que é um convite. Pedido é quando é bom para mim. Oferta é quando é bom para você. O convite é quando é bom para nós dois. Eu tô falando isso porque, desde que eu comecei a entender que esse personagem é a minha oferta para as pessoas, e essa oferta eventualmente pode se tornar um convite para as pessoas, eu parei de sofrer. Porque a gente sofre, né, com as pessoas. Tem muita maldade no mundo, tem muita coisa que atrapalha a gente, ainda mais no mundo dos negócios. Então, desde que eu fiz isso, cara, esse cara, ele é um cara que eu visto, entendeu? Um cara Foi que uma eu... forma de ancorar, né? De ancorar, Exato. talvez até a, a responsabilidade de algumas ações, no sentido de tirar um fardo, né? Um É, peso. e o que é legal disso é que, Quando que foi isso daí, Mac? cara, eu acho que foi, sei lá, ao longo da vida o Mackenzie era o meu nome artístico, né, para ser ator. E ao longo da vida eu fui fazendo isso porque eu gosto muito de pensar, cara. Eu gosto muito de estudar, de ler, de brisar, né? E eu sempre gostei muito de fazer o bem. E, e aí, às vezes, eu me incomodava com a ingratidão. E eu acho que se você é capaz de fazer o bem, você precisa ser capaz de suportar a gratidão. Se você pede a chuva, você precisa ser capaz de lidar com a lama. Então, tudo é feito de dualidade. Muito bom. Então, minha forma de fazer isso faz com que eu consiga construir uma estrutura que me ajuda a transitar por diversas frentes e diversos ambientes. Você vê, cara, eu sou preto, gordo, favelado. Hoje eu lido no meio dos caras, Total. sabe, gigantes, Talvez esses um caras dos e mulheres. networks aí mais invejados, né? E eu sou um cara desconhecido. Eu não sou um cara que fico. Dificilmente você me vê postando e tal. Aconteceu um caso engraçado outro dia. Eu fui dar uma palestra em Orlando. E, e aí eu acabei indo jantar na casa do Bruno Avelar. E eu tava lá na casa do Bruno Avelar, tava com uma galera lá. E aí o Paulo Vieira chegou. E aí sentou do meu lado. E a gente começou a trocar. E aí a gente começou a cantar no karaokê. E eu comecei a cantar com o Paulo Vieira ali no tal, não sei o quê, cara. E aí o Kepler me filma e posta. E, cara, aí virou uma loucura, né, cara? E me postou lá cantando com o Paulo Vieira. Como assim você tava com o Paulo Vieira? Tava, cara. Tava numa situação que ele chegou e tá tudo bem. É. E é só porque é engraçado isso, porque
Eu quase sempre estou em vários lugares, mas eu não estou postando, assim, porque eu acredito que muitas vezes as pessoas que estão ali, elas já estão cansadas de serem. Todo mundo pede para postar fotos, pede, me Maravilha, isso aí. marca. Teve um dia desse que eu estava com o menino do 196 Sonhos, um menino do Instagram, a gente foi fazer um TEDx. E aí, toda hora que ele gosta de fazer conteúdo, de se filmar e tal, e tava todo mundo pedindo, queria aparecer nos stories dele, porque o cara tem, sei lá, milhões de seguidores, né? E aí todo mundo pedindo pra marcar, e eu senti que ele tava chateado com aquilo, assim, sabe? Toda hora todo mundo pedindo aquilo. Sim. Falei, gente, deixa eu contar um negócio pra vocês aqui, um segredo sobre o algoritmo do Instagram. Se a pessoa tá filmando você e ele tem que marcar todo mundo que aparece, o algoritmo, ele simplesmente, ele splita a audiência para todo mundo. Então, aquele story que poderia ter uma baita de uma audiência, ele simplesmente, ele morre, ele perde o impacto. Então, se você acha que é malandragem ficar marcando um monte de gente, esquece, tá perdendo tempo. É Caramba, isso. que legal. Ô, Mac, você falou essa parada do personagem, e eu quero entrar um pouquinho mais nisso, mas eu quero entrar no Edson. Edson, né? Bora, é isso aí. A gente vai... Não, mas você pode entrar no Mac, que o Mac é o mais próximo do Edson possível. É o mais perto? É, porque o Mackenzie é o personagem. O mais perto do Edson possível é o Mac, que é como as pessoas me tratam, que é como eu trato as pessoas. Quem me conhece, você vê, se você vê alguma coisa minha pública, a pessoa tá me chamando de Edson, essa pessoa não me conhece. Perfeito. Se a pessoa me chama de Mac, ela me conhece. Não, coisa linda. É. É que talvez, o que eu acho massa, é que talvez até você comentou, né? Do Edson, como que é a característica do Edson. Aham. E talvez o Mac, quando as pessoas olham, já tem uma forma de se relacionar, Aham. né? E o Edson talvez foi o que sofreu mais as dores para o Mac existir, Exato. né? Até a existência dele talvez foi condicionada por essas dores que o Edson sofreu. Sim, e muito aprendizado. E aprendizado. Minha irmã, Diana, ela, ela fala que a gente cresceu forjado na dor e no sofrimento. Você é do Rio, né? Carioca. Carioca. A gente teve uma infância muito difícil. Meu pai semi-analfabeto, alcoólatra, minha mãe trocadora de ônibus. Então, assim, a gente teve uma infância muito difícil, sabe? Mas meu pai sempre foi um cara muito amoroso, diferente da maioria dos caras que bebem e ficam agressivos. Meu pai é um cara que bebia e ficava amoroso, ficava chato. Assim, fica chato pra caramba, sabe? Então, mas ao mesmo tempo a gente teve uma infância muito difícil. Então, a infância que eu digo difícil que eu digo é, cara, eu tinha que estudar com roupa emprestada. Eu tenho um irmão que fala que pobre não troca de roupa, a roupa que troca de dono na família. Então, e a gente, como é família nordestina, a gente acostumou a tirar sarro dessas coisas, entendeu? Então a gente vai lidando com essas coisas todas. Então, o sofrimento, ele traz maturidade, ele não é ruim. Sim. Se você está passando por uma situação difícil hoje, se você está passando por uma situação complicada, claro, eu não desejo isso a ninguém, mas respira, tenha calma, isso também passa, né? A noite mais escura, um dia passa, tudo passa, entendeu? Então tem que ter essa tranquilidade. Muito bom. E hoje eu tô com 41, né? Vou para os meus 42, já cheguei nesse nível de entender que as coisas elas estão evoluindo, entendeu? Então eu tô aprendendo cada dia. E eu não tenho problema nenhum de recomeçar, cara, Isso de é muito voltar, legal. de reconhecer meus erros. Então, o mundo hoje é diferente, cara. As coisas que são admitidas hoje, não são admitidas hoje, até pouco tempo atrás eram super admitidas. Exato. Se a gente para ver a crianças na década de... Eu postei um vídeo outro dia, criança na década de 80 é completamente diferente. Década de 90 era completamente diferente, eram mundos completamente diferentes. E eu venho de uma cultura nordestina, é uma cultura ainda mais diferente ainda. A gente vive num país com dimensões continentais, então a gente precisa aprender a transitar entre essas diferentes esferas. E eu ainda tive um ponto a mais, né, cara? Eu venho do subúrbio carioca, nasci e cresci na favela, e hoje, estava aqui agora comentando que eu estava jantando na casa de um cara nos Estados Unidos. É um contraste louco. Muito Quando louco. que você começa a vislumbrar, né, não sei em que momento da sua jornada, infância, juventude, você fala assim, cara, tem uma vida fora disso. Como foi isso aí, Mac? Eu não sei se as pessoas vão lembrar, mas eu fazia catequese e eu tinha um melhor amigo na catequese. Esse meu melhor amigo, a gente era muito próximo. Na igreja, né, tal. E aí, teve um tempo que depois ele parou de ir pra igreja, tal, ele se afastou, e eu gostava muito dele e tal, enfim. Um tempo depois descobri que ele morreu.
Eu, cara, como assim, cara? O moleque tinha 14, 15 anos, sabe assim? E aí eu descobri que teve um arrastão na praia de Copacabana, um dos primeiros, assim, que virou tal. E ele tava lá, cara, roubando. Então, naquele momento, eu falei assim, eu não quero isso pra mim. Caramba. Entendeu? O cara sentava do meu lado, velho, brother, assim, tipo... Então, quer dizer, ali eu botei na minha cabeça, assim, que eu ia vencer, eu queria mudar a minha realidade, só que eu não queria seguir pelo caminho fácil. Quem mora em comunidade, assim, 99,9% das pessoas que moram em comunidade, cara, são pessoas boas e trabalhadoras e sofrem pra caramba, né? Esse 0,001% que eu tô falando aqui é porque geralmente nem são nem pessoas da comunidade, são gente que fora que vai pra lá. Ou gente que é dependente, gente que passou por alguma dificuldade, ou então que é seduzido. Assim como as pessoas são seduzidas hoje pela ostentação nas redes sociais. Então, cara, você tá lá, teu pai tá trabalhando pra caramba, e ainda assim falta comida na sua casa. Aí você passa na rua, um cara fala pra você assim, pô, se você vê um carro azul subindo aqui, solta esse foguete, eu te dou aqui quinhentão. Você acaba sendo seduzido, entendeu? Sim. Então, na minha infância aconteceu isso comigo. Eu acho que eu nunca contei isso publicamente, tô contando pra você agora. E aí, cara, eu falei, não, preciso mudar minha realidade. Então, eu comecei a ser muito ambicioso pra melhorar. E eu comecei a trabalhar loucamente, cara. Isso você tinha quanto, Mark? Cara, 13, 14 anos, 13, assim, 14. tipo, moleque. E aí, por exemplo, minha mãe sempre me ensinou o que que era trabalhar, o que que era ganhar dinheiro, porque meus pais trabalhavam muito. Minha mãe é o segundo casamento do meu pai, minha mãe faleceu tem 2 anos, acabou de completar. Então meu pai e minha mãe entrou num casamento, já tinham 5 filhos, né? Eu sou o sexto, eu sou o sexto dessa família. E depois de mim ainda vieram mais 3, então éramos nove irmãos. Caramba, família grande. E parte morava no Ceará, minha mãe criou 2 irmãs minhas no parte do meu pai, então era sempre uma família grande. Então, muito novo, eu tive que trabalhar para poder ajudar a complementar a renda de casa. Essa era a minha realidade. Então, eu tive que olhar para tudo isso e falar, cara, como é que a gente muda isso aqui? Então, eu ia, por exemplo, minha mãe me explicou, eu ia para a porta do mercado para ajudar as velhinhas a carregar a bolsa. Então, eu levava as bolsas das velhinhas, mas devolvia no final. Então, eu brincava de meu carrinho de rolimã, eu levava compra no carrinho de rolimã. Depois começaram a asfaltar a minha rua, e aí... Sempre um jeito de servir, de... Exato. Então, assim, os trabalhadores que asfaltavam a minha rua, aí um dia eu falava, consegue um café pra mim aí, eu te dou um dinheirinho e tal. Fui lá, pegava a garrafa de café, vendia café pra todo mundo, ganhava um dinheiro, pagava minha mãe. Então, assim, eu sempre me virei, cara. Sempre fui um cara de fazer grana, entendeu? Então, essa foi a minha infância, sempre foi assim. E hoje eu ensino isso pra minha filha, cara. Que Eu legal. ensino super isso pra minha filha, que ela tem que também buscar para as coisas que ela quer fazer. E aí, que aí já é um contato com empreendedorismo, né? Raiz, esse é o raiz. Hoje chama de empreendedorismo, né? Eu não tinha essa noção, na né, época, que era empreendedorismo, né? Então eu tava me virando. Eu acho que assim, a gente vive, ainda mais hoje, a gente vive num tempo em que eu entendo que as pessoas elas passam necessidades, eu sei que as pessoas passam por dificuldades. Mas se você tiver um pouquinho de educação, se as pessoas te derem um pouquinho de educação para essas pessoas e um pouquinho de oportunidade, você consegue mudar a tua realidade. Você consegue fazer um monte de coisa, cara. Você não é só dirigir Uber ou fazer entrega. Você pode fazer um monte de coisa, cara. Tem monte de coisa. possibilidades, né? Eu já capinei, já vendi cocada, já vendi empada. Cara, eu vendo qualquer coisa. Eu sou um cara fazer rolo, sei lá. Eu faço tudo, velho. Faz entendeu? acontecer, cara. E o que eu acho engraçado é que hoje, como eu faço consultoria para muita empresa, eu tô sempre envolvido em muitas empresas, às vezes alguém fala assim, pô, você tá sempre em um monte de empresa, arruma uma vaga para mim, cara. Eu faço qualquer coisa, até vendas. Eu olho pra pessoa, não entendi. Não, cara, eu faço qualquer coisa, eu limpo, eu varro, até vender eu vendo. Não, velho, você não tá entendendo. Existe uma lista de profissões que você pode fazer antes de passar fome. A melhor de todas é vender. A segunda é dar aula. Aí você tem um monte de coisa assim, e no final você tem prostituição, consultoria, coach e influência. Você sabe assim, a lista de profissões que você pode fazer antes de passar fome. Então, cara, assim, você tem que entender, cara, que você pode fazer. As Cara, pessoas não dão conta. Vender é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida.